1 Reis, capítulo 19, verso de número 21. E a gente vai começar na palavra. Aleluia. Diz a Bíblia: e ele retornou novamente e tomou uma junta de bois e a matou. Ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, deu ao povo e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele. Amém? Amém? Eu sei que é ousadia da minha parte achar que a gente vai isolar um versículo e vai tirar uma mensagem inteira, mas eu quero usar a história do versículo para a gente construir aquilo que Deus tem para nós. Há alguns minutos atrás você recebeu uma palavra profética. Qual é a palavra profética que você recebeu? 2026 será o melhor ano da nossa vida. Amém? Agora, eu quero que você compreenda que quando nós recebemos uma palavra, é como se uma porta se abrisse. É como se um caminho e um horizonte fosse descortinado. E o que nós vamos fazer vai determinar de fato se teremos um testemunho ou um lamento no final. Eu estou dentro de uma história no texto que lemos, de dois grandes homens de Deus, Elias e Eliseu. Quantos aqui conhecem a história de Elias? Levante a mão. Poucas pessoas. Quantos conhecem a história de Eliseu? Levante a mão. Bom, até menos. Então deixa eu refrescar a sua memória, ou talvez contar de uma maneira resumida pela primeira vez. Elias era um grande homem de Deus, um profeta. O profeta é aquele que fala da parte de Deus para o povo. Só que Elias não era um profeta comum. Através de Elias, Deus realizou maravilhas, sinais poderosos, como por exemplo, um dia Elias orou para que na terra aonde eles habitavam parassem de chover para que um reinado fosse constrangido. E a Bíblia diz que não choveu naquele lugar, até o dia que Elias orou novamente, e então choveu naquela terra. Através dele desceu fogo no Monte Carmelo. Através dele profetas de Baal foram mortos ao fio da espada dele. E quando a gente olha toda a ascensão da história de Elias, o que a gente vai compreender é que Elias estava no auge da sua vida espiritual e ministerial. Só que no auge ele cansa. E ele cansa porque a expectativa dele não é atingida. Quando ele vê Deus fazendo aquelas maravilhas, aqueles sinais, ele começa a acreditar que o povo então arrependerá dos seus maus caminhos. Só que o povo não se arrepende. Então ele entra numa crise profunda, porque Deus está fazendo e o povo não está mudando o coração. Deus está agindo e o povo não está mudando nada. Então ele entra em crise, e nessa crise, no meio dela, ele recebe um bilhete de uma mulher chamada Jezabel. E nesse bilhete havia uma ameaça, aonde em 24 horas ele seria assassinado. Esse homem, que matou centenas de profetas de Baal, um bilhete de uma mulher bota ele numa crise terrível. Lembre-se de uma coisa importante: a vida não cansa só quando você está fracassado ou lá embaixo. A vida também cansa quando você está vivendo na crista da onda com muita responsabilidade. A vida cansa nos extremos, e lá ele também cansou. E o problema de quando nós estamos cansados é porque desafios pequenos parecem grandes, gatinhos parecem leões. Então um homem que venceu 300 profetas de Baal, uma mulher conseguiu colocar ele a perder todas as suas emoções. Então a Bíblia diz que ele corre para dentro de uma caverna, ele se esconde dentro de uma caverna, e naquele lugar ele deseja a própria morte. E eu queria te dizer algo importante, não é ainda sobre o fio daquilo que é a meada da noite, mas entenda bem, tome cuidado, para que no dia que você está cansado, você não amaldiçoar aquilo que foi você que pediu para Deus para viver. Eu vou falar de novo. Toma cuidado para não reclamar daquilo que você queria viver e Deus deixou você viver, porque talvez exista alguém orando para viver algo parecido e Deus vai demover você. Avisa o irmão que está reclamando da empresa final do ano, diga: toma cuidado, o RH está cheio de currículo. Amém. Que clima gostoso.
É interessante porque alguns joelhos se dobraram durante muito tempo e hoje estão vivendo o fruto dos seus joelhos dobrados e têm coragem de reclamar. Então toma cuidado, porque a Bíblia diz que Elias reclamou uma vez e no dia que ele saiu da caverna, a carta de aposentadoria estava esperando por ele. Deus não tirou nada do legado dele, mas no dia que ele saiu daquela caverna, que Deus o chamou para fora, Deus disse: agora Elias, vá até Safate, e o filho dele se chama Eliseu, e ele será o próximo profeta de Israel. Você entende? Não é sobre uma ameaça, é só sobre uma lógica que nós, quando pedimos algo para o Senhor, precisamos ter o temor, para que no dia que a gente esteja vivendo, a gente não reclame a ponto de talvez perder para saber o quanto valia aquilo que pedimos a Deus. Amém. Avisa para o irmão do lado, já já o clima vai ficar pior. Avisa. Porque veja, algumas coisas são importantes a gente ouvir. Então agora vamos continuar. Então agora Elias, que era o grande homem de Deus, e ainda é, porque nada mudou, mas agora não será mais ele o porta-voz. O profeta está arando a terra. O próximo profeta está cuidando da terra. Eu quero que você preste atenção nisso. Um profeta está reclamando dentro de uma caverna, desejando tirar a sua própria vida. O outro profeta, o próximo, está arando a terra. Eu vou te ajudar a entender melhor isso daqui a pouco. Um está dizendo: Deus, chega, cansei. Deus manda 2 seres de branco. 2 seres entram, alimentam, e uma voz chama ele: Elias, sai para fora. E o próximo profeta está arando a terra. Não, eu quero que você melhore. O próximo profeta não está profetizando ainda. O próximo profeta ainda está arando a terra. O milagre já aconteceu, mas a notícia ainda não chegou para ele. A porta já se abriu, mas ele ainda não sabe que a vida dele vai mudar. A vida dele já foi apontada, mas ele ainda está arando a terra. Ele ainda está no mesmo lugar, mas lá dentro da caverna de Elias, o futuro dele já foi mudado. Eu tenho uma palavra para você. Lá no céu, o nosso futuro já foi transformado, mudado. A nossa história já foi mudada. Mas a notícia ainda não chegou, mas ela vai chegar. Amém. Vamos, não posso ficar empolgado, senão vai demorar para acabar. Continuamos. Elias alimenta para caminhar 40 dias. E ele chega na frente de um garoto chamado Eliseu. Minha cabeça é um pouco mais infantil, talvez, do que de alguns a maioria. Eu começo a imaginar o Eliseu olhando por Elias vindo. Bispo Júlio, imagina. O Elias não é um homem comum. Elias é um profeta famoso, renomado. Eliseu já deve ter arrepiado de cima e embaixo. E o Eliseu está vindo. E o Eliseu não está mudando de lado. O Eliseu está vindo na direção dele e não para. E o Eliseu está aqui. Oh my God. O que vai rolar aqui? E aí Elias vem. Elias não fala muita coisa. Elias só pega o manto e já joga sobre ele. Só que o manto era um símbolo de autoridade, era algo muito maior do que simplesmente um manto, era um ministério de autoridade profética sendo passada. Só que então agora, entenda, uma porta se abriu, um caminho novo está sendo preparado, uma chance extraordinária se abriu sobre a vida de Eliseu. A palavra profética está liberada. Agora o que ele vai fazer vai definir se ele será o profeta, ou se ele vai continuar arando a terra por mais um ano. Só que Eliseu era de Suzano. Eliseu era desconfiado. Eliseu não entra em qualquer porta que Deus abre sem fazer 1 milhão de perguntas. Eliseu não acredita em qualquer palavra. Eliseu não vai em qualquer... Não, Eliseu era de Suzano. Eliseu recebeu o manto e foi até Elias e disse: calma lá, Elias, precisamos acertar os termos. Eu preciso saber como isso vai funcionar. Qual é o salário? Tem 13º? Tem férias? Tem VR?
Para quem não sabe o que é VR, muita gente rica reunida, deixa eu explicar. VR é a abreviação de Vale Refeição. É um cartão que você recebe na empresa e vai no mercado. E quando passa, você diz, oh glória, aleluia, entendeu? Amém? Se tem alguém muito rico perto de você, diga isso é VR para ele. Então tem VR, amém? Então entenda, Eliseu era de Suzano. Eliseu falou, como vai funcionar? Quanto tempo? Eu vou poder voltar para casa, tem férias, 13º, tem vale alimentação. Quando você sair na foto, eu saio junto. Eu já posso mudar o status do meu Instagram para assistente de profeta, ou já posso colocar como profeta direto. Qual é o lance? Eu já posso me autoproclamar profeta, como que vai rolar? Só que aí que tá, meu lindo, esse é o problema. Quando Deus abre a porta, ao invés da gente entrar por ela, a gente fica na quina dela fazendo pergunta. E aí? Será que vai mesmo? Só que Eliseu era da safra de 90 para cima. Estou tentando pegar os jovens aqui para ver se eles se animam mais. Irmão, tá bom, era de 80 para cima então. Calma, Eliseu não fez um tipo de pergunta. Eliseu só foi e falou assim, eu vou dar tchau para os meus pais. Irmão, ele estava dizendo em outras palavras o que? Aceito. Pronto, eu só vou dar tchau para os meus pais. E o que Elias diz é interessante. Ele diz, o que eu tenho com você? Em outras palavras ele está dizendo, enquanto você não se despede de lá, eu não posso fazer nada por você, vaza daqui. E agora eu preciso te dizer uma coisa importante e difícil de se viver. As coisas boas não começam no sim, começam no tchau. Eu preciso de 2 irmãos cheios do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer agora. As coisas extraordinárias da vida não começam no oi, começam no adeus. Espera aí, quem é casado que levante a mão? Era para ter festa agora, sim, não era para só uma pessoa, celebrou. Quem é solteiro, levante a mão. Você vê que tem um desespero no fundo, tem um... Brincadeira. Irmão, vou dar uma chance para quem é casado. Quem é casado, levante a mão. Que delícia. Irmão, quem é casado e casou na igreja, lembra de um texto bíblico. O casamento não começa no beijo. O casamento não começa na lua de mel. O casamento começa, e deixará pai e mãe, e unir-se ao seu cônjuge. A coisa mais importante que é a família não começa no altar, começa dentro de casa dizendo tchau pai, tchau mãe, essa vida nunca mais será a minha vida. Sabe o que eu quero que você entenda? Que tudo aquilo que Deus vai fazer de novo só começa depois que eu me despeço daquilo que tinha antes de ele chegar na história. Eu vou melhorar. Eu vou tentar melhorar. Todos os homens que levam as mães ou os pais para o casamento condenam o seu casamento a ser uma repetição da história anterior. Mulheres, a mesma coisa. Se você quer viver algo novo, deixar é o primeiro passo. Quando você olha na Bíblia, todas as vezes que Deus foi fazer algo muito grande na vida de um povo ou de alguém, começou no deixar. Por exemplo, quando Deus foi tirar o povo do Egito, da escravidão, a Bíblia diz que Deus mandou o povo pelo lugar mais longe. Imagina, 10 pragas foram enviadas sobre o Egito, para que Faraó deixasse o povo ir embora. E no dia que Deus, então, alcança o êxodo para o seu próprio povo, ao invés de mandar pelo caminho mais rápido, escolheu o caminho mais longe. E a pergunta é, por quê? Simples, a resposta está no texto. Para que o povo não pudesse olhar para trás e desejasse voltar para o Egito. Sabe o que é interessante? Desde sempre, Deus sabe que o nosso ponto fraco não é o futuro, é o nosso passado. Desde sempre, Deus entendeu que o nosso coração tem vínculos com o passado que são difíceis de tirar. E é por causa dessa dificuldade que nós temos que o futuro cada vez fica mais longe. Eu vou continuar. Deus mandou o povo pelo caminho mais longe. Você pode falar com a boquinha linda que Jesus te deu? Deus mandou o povo pelo caminho mais...
E por quê? Para que o povo não pudesse olhar para trás e se arrepender olhando a guerra do Egito. Só que aí a Bíblia continua. Ô bispo Júlio, eu sou muito cabeçudo e o senhor talvez depois lá no gabinete vai me ensinar melhor essa parte. Porque Deus mandou pelo caminho mais longe, a resposta está no texto. Mas por que pelo caminho que tinha o mar na frente? Irmão, eu sou uma pessoa minimamente inteligente. E se eu quero ajudar alguém, eu não mando para um beco sem saída. Eu mando para um lugar onde dá para passar. Só que aí o que eu quero que você entenda, quando nós começamos a viver a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente encontra é um lugar que não dá para passar sem Ele intervir. Eu vou melhorar, eu vou melhorar, eu prometo, agora vai. A primeira coisa que a gente precisa entender é que as nossas palavras começam a mudar. Aquilo que você chama de beco sem saída, Deus chama de milagre poderoso para mudar a nossa história e nos ajudar a virar uma página que a gente não consegue sozinho. Vai melhorar, eu prometo, agora vai. O povo está chegando na frente do mar, aleluia. Tem um mar na frente. Só que a Bíblia dá um detalhe. Lá no Egito, Deus foi no coração de Faraó, o que vai ficar mais difícil de entender. Olha só, Deus se esforça para Faraó libertar. E quando o Faraó liberta, Deus manda pelo caminho onde tem um mar na frente. E agora, vai no coração de Faraó e diz: não deixa eles ir não. Pega eles ir de novo. Irmão, quando eu entendi que foi Deus que mandou, aí eu fiquei perdido. Falei, não estou entendendo mais nada, irmão. Tem alguns dias da nossa vida com Deus que a gente olha e diz: eu não estou entendendo mais nada. Eu não sei mais nada, não entendo mais nada. Eu não sei o que Deus quer mais. Eu já estou mais perdido que segue um tiroteio. Eu estou perdido, não sei o que Deus quer mais. Porque Deus libertou, mandou pela frente que tem um mar. E agora Deus mandou o passado vir atrás. Alguma coisa Ele tem. Fala para o irmão do lado: Deus tem um plano. Fala, você não entende, mas Deus tem um plano. Você não entende, mas Deus tem um plano. Você não sabe, mas Deus tem um plano. E aí a Bíblia diz que eles estão na frente do mar, tudo reclamando, dizendo: Moisés, vamos morrer. E o último da fila lá de trás olhou e falou: agora nós vamos morrer mesmo. Porque o exército de Faraó está vindo atrás. Eu estou resumindo a história. E a Bíblia diz que Moisés levantou o cajado, e a Bíblia vai dizer que o mar se abriu. Irmão, eu estou resumindo, mas você podia ter ficado mais feliz nessa parte. Veja, o mar estava fechado, mas agora o mar está aberto. Era beco sem saída até 2 minutos atrás. Agora é o mar aberto na frente do povo de Deus. Não, eu entendo vocês estão pensando no Egito. O mar abriu, mas o Egito está vindo atrás. Irmão, o povo correndo na frente do mar. Corre, negada! E o pau torando, e os exércitos de Faraó vindo atrás. Me empolguei, desculpa. Irmão, é que imagina, irmão, você está indo de boa, o mar aberto aqui, Baby Shark de um lado, top, e você, irmão, aí de repente, você fala assim: irmão, eles vão pegar nós. Irmão, quando todo mundo atravessou, eu só passo uma coisa na minha cabeça, o povo gritando: fecha Moisés, fecha logo Moisés, pelo amor de Deus, fecha. Porque do outro lado o Egito olhou e falou assim: eu acho que nós vamos também. É que o passado, quando vê você indo na direção que Deus quer para você, na cabeça dele, ele tem o acesso que você tem. Só que quando Deus está te chamando para a nova estação, Ele não está só chamando você, Ele está ordenando o seu passado para que fique. Ou se Ele tentar te alcançar, Ele vai paralisar todas as coisas. Fala para quem está perto de você: o mar era um plano. Quando todo o exército de Faraó entrou no meio do mar, eu posso lembrar você de uma palavra. Moisés diz ao povo: os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Não, vamos de novo. Os inimigos que vocês viram hoje, nunca mais vocês vão voltar a ver. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem. O mar está se fechando. Morreu todos os inimigos do povo de Deus. Obrigado, irmã, pelo apoio. Só a senhora, ninguém mais. Todos os inimigos foram mortos. O mar se fechou. Só que o mesmo mar que se fechou para o Egito, se fechou para Israel.
Não, peraí. Não é possível que só eu estou com vontade de voltar para o Egito agora que não tem mais nenhum inimigo lá. Irmão, se Deus destrói o povo do Egito, os inimigos do Egito, num campo aberto, o povo voltava para o Egito depois. Então o mar não era só para o povo passar, o mar era para o povo nunca mais voltar. Você vai dar glória a Deus daqui uns 3 minutos e 26 segundos, mais ou menos. Porque eu fiquei em crise. Falei, o quê? Se Deus sabe que o povo é doido para voltar, se Ele não manda pelo mar, o povo volta. E aí eu dei um Google. Quantos dias até a terra prometida depois do mar? 11 dias. 40 anos para quem desobedece. 11 dias até a terra prometida. O que é a terra prometida? Canaã. A terra que emana leite e mel. Fala para o irmão, eu quero esse lance aí, eu quero. Vamos de novo, 11 dias até a terra que emana leite e mel. Eu quero. Para voltar para o Egito, 22 dias. Ia ter que ir pelo Golfo de Suez para cortar o mar lá por cima. Então, o óbvio ficou longe e o extraordinário ficou perto. Já era para glorificar agora, era essa hora aqui. Vocês não pegaram, eu entendi. Não, é que ainda tem gente pensando, mas o Egito era maneiro. Não, irmão, peraí, você não entendeu. Deus é tão inteligente que deixou o extraordinário muito perto e deixou o óbvio longe demais para poder voltar. Não, você não entendeu, eu vou melhorar. Eu vou trocar as palavras para ver se você entende. O possível ficou longe e o impossível ficou perto. Eu preciso continuar a pregar, porque enquanto eu estava aqui abrindo o mar, fechando o mar, o povo passando, o povo voltando, lá na casa de Eliseu está contando a notícia para os pais. Pai, mãe, eu estou indo embora. O profeta Elias me encontrou e ele me deu o manto dele. Então agora eu não sou mais um agricultor, eu não vou cuidar mais das terras. Deixa eu te dar um detalhe importante. No começo do texto, no verso 19, a Bíblia vai dizer que Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Quantas juntas de bois? Cada junta de boi, 2 animais. Isso é bom de conta? Vamos testar. Quantas juntas de bois? Quantos animais? Elias encontra Eliseu, lança o manto, ele volta para casa, se despede dos pais, quebra o vínculo com a vida antiga. Só que a Bíblia vai dizer que ele vai e pega uma junta de bois e queima. Quantos animais Eliseu tem agora? Não é possível que vocês erraram essa. Eu fiquei preocupado agora, de verdade. Vamos de novo, agora vai. Eliseu tem 12 juntas de bois. Cada junta, somando tudo, Eliseu queimou uma junta de bois. Quantos animais Eliseu tem agora? O sangue de Jesus tem poder. Supletivo. Não, irmão. Ai, não é possível. Vamos para Votuporanga logo? Irmão, estou preocupado. Não, é verdade. Agora vai, Jesus, agora vai. Imagina, se passar daqui eu vou embora. Aí não dá. Tinha 12, 2 cada uma. Então ele matou um. Quanto ele tem agora? Avisa para o irmão do lado, enquanto você estiver fazendo conta, você nunca vai viver o que Deus tem. Enquanto você tentar fazer contabilidade daquilo que você tinha antes de Deus chegar, para entender que tudo que Deus tem para você é muito maior daquilo que você acumulou, aí você precisa entender que você não tem mais nada.
Irmão, ele não é mais agricultor, ele é profeta. Ai, meu Deus. A maior dificuldade de alguém que quer viver a vontade de Deus é porque está tentando fazer planilha onde não fecha mais a conta. Explica para o irmãozinho do lado. Quando você começa a viver a vontade de Deus, a primeira coisa que para de fechar é a conta. Porque milagre não se explica, milagre não cabe na planilha, milagre não dá para colocar no computador, não dá. Vou perguntar de novo, agora vai. Quantos animais Eliseu tem? 22, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, esse é o problema. Eu vou explicar a vocês, calma. Peraí. Eu sou culpado, eu não expliquei como que era para responder. Irmão, se for o propósito, se for a referência da palavra, nenhum. Mas se for a lógica humana, 22. Por que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Porque aquilo que não serve para você pode servir para alguém. Aquilo que para você é o começo pode ser o ápice da vida de alguém. Por isso que quando Deus nos leva para o próximo nível, Deus não nos deixa desprezar as coisas antigas. Deus não deixa a gente menosprezar os pequenos começos. Porque se você acha que não vale mais nada porque não é mais para você, significa que talvez você não entendeu que aquilo foi o teu sustento durante muito tempo. E que enquanto você está indo para o próximo nível, tem gente chegando no seu dizendo: obrigado, Senhor. Pode não ser nada para você, mas para alguém é 22. Quantos animais Eliseu tem? Que climão! Irmão, quantos animais ele tem? Mas eu fiquei pensando uma parada. A parada é: por que queimar os animais? Churrasco. A Bíblia diz cozinhar, mas eu prefiro entender que foi um churrasquinho top. Mas entenda, o que Eliseu está fazendo é queimando o plano B, queimando o plano C. Às vezes nós somos tentados a viver a vontade de Deus, mas deixamos escondidos a vida antiga para que, se der errado aquilo que Deus prometeu, a gente tenha para onde voltar. E quando Deus está nos levando para o próximo nível, nós não podemos ter para onde voltar, porque ter para onde voltar é ter o mar aberto. Me despedi dos meus pais. Queimei as carroças e afundei meus barcos no... Olha aqui, irmão, peraí. Não tem barco na Bíblia. Não tem barco aqui. Mas eu precisei tentar entender um pouco melhor o que a parada do barco entra na música do nada. Por mais que não tenha na Bíblia, mas queria entender por quê. Eu não sei se é o mesmo motivo que levou o escritor a compor essa canção dessa maneira, mas escolhi uma história, encontrei uma história onde conta a história de um conquistador que chegou com 16 navios para conquistar uma nação inexplorada. E quando chegou, falou para os soldados das 16 embarcações: queimem os nossos navios. E todo mundo entrou em desespero dizendo: mas por quê? Se a gente perder não vai ter como voltar. E aí ele disse: se a gente perder? Como assim? A gente só vai voltar para casa na embarcação dos nossos inimigos. Não, você não pegou. 2 irmãos aqui, um aqui, talvez, bom, um lá. Não, irmão, é que quem está vivendo a vontade de Deus não vive contando com a possibilidade de fracasso. Não é, e se não der, e se Deus não fazer? Não, irmão, a partir do momento que você está no plano de Deus, Deus vai fazer. Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Queima os barcos, nós não vamos voltar para casa senão nos barcos dos nossos inimigos. Irmão, pega alguém perto de você que você ama e pode chacoalhar com raiva e diz: pelo amor de Deus, mais um ano tentando controlar aquilo que está na mão de Deus, você vai só perder. Se Ele coloca a mão, vai dar certo. Ô Bispo Júlio, essa quantidade de ferro aqui montado no lado, vocês viram o tamanho da igreja que está aqui do lado? Irmão, isso aqui daqui a pouco vai ser a salinha das crianças. Eu me empolguei. Ah, não? O quê? O senhor é doido. Já ouviu isso? Todo mundo que quer viver a vontade de Deus em algum momento vai ser obrigado a ouvir isso. Essa é a parada. Quando alguém está olhando de fora, soltando o arado, abandonando aquilo que era lógico para viver o extraordinário, alguém vai dizer: doideira. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu não fez a carne para comer sozinho. Eliseu chamou a cidade para comer junto.
Sabe o que Eliseu estava fazendo? Provas contra ele. Irmão, Eliseu estava produzindo provas contra ele. Todo mundo que chegou para comer a carne perguntou de onde é. Ele falou da junta de boi. Por quê? Porque não é mais a minha vida, agora eu sou profeta para Israel. Eliseu estava dizendo, eu não tenho mais para onde voltar, mas agora nem escondido consigo voltar, porque todo mundo vai saber que não pertence mais a mim essa realidade. Deixa eu falar uma coisa para você, não me leve a mal. Tem coisa que só funciona se tu contar para os outros. Parece contrassenso, porque a gente aprendeu a não falar nada para os outros. Mas tem coisa que é bom você contar. Por exemplo, dieta. Se você não fala, alguém vai te sabotar e você vai deixar. Você falou domingo no culto, Deus, eu vou fazer um propósito de açúcar. 100% sem açúcar, Jesus. 30 dias, oh glória. Você saiu da igreja motivado. Segunda-feira era aniversário da Jéssica na empresa. Irmão, a Jéssica nunca deu nada para ninguém. Mas naquele dia ela comprou um bolo. Aquilo que parecia impossível. Aí você olhou para o bolo olhou para você e você falou, mas ninguém sabe que eu estou de propósito. Domingo que vem eu começo. Se você conhece alguém assim, não olhe para ele, apenas aperte a mão dele e diga, Deus está falando. Aleluia, aleluia. Olha só, deixa eu te explicar uma coisa, lindo. Quando você recebe Cristo como seu Salvador, é bom que todo mundo saiba. Ei, 2 aleluia empolgado, eu vou falar de novo. Quando Jesus entra na sua vida, é bom que todo mundo saiba, porque algumas coisas que iriam te oferecer não vão oferecer mais. Mesas que te convidariam não vão te convidar mais, porque agora eles sabem que você mudou de lado. Eu vou falar uma coisa para você. Imaginando Eliseu com os amigos chegando da cidade, dizendo, Eliseu, que parada maluca é essa? Porque nesse dia você descobre quem são os amigos de Deus, não só quem são os seus amigos. Os amigos de Deus nesse dia, olham para você e diz, quem foi que te falou para fazer isso? Aí você fala, foi Deus. Aí os amigos de Deus dizem, então vai. Deus é com você. Deus vai te ajudar. Deus vai te prover. Deus vai fazer. Amigos de Deus celebram as loucuras que nós entramos no plano de Deus. Agora quem é só teu amigo vai dizer, não viaja, toma cuidado, essa parada é papo de maluco, não faz isso não. Você está entendendo? A porta já se abriu, o caminho já está preparado. Só que é a sua decisão que te leva para esse lugar. Eliseu terminou o rolê gastronômico dele. A cidade toda sabia que agora Eliseu estava saindo para uma nova vida. Vai começar o melhor ano da vida de Eliseu, e Eliseu nem está sabendo ainda. E lembra de Elias? Elias ainda está vivo. Esqueceu que tinha uma ameaça sobre a vida de Eliseu de 24 horas? Elias ainda está vivo. Vou falar de novo, para ver se agora vai. Tinha uma ameaça sobre a vida de Elias. Elias ainda está vivo. Ô irmão, não vai embora agora não, irmão. Agora é que vai começar o negócio. Ela voltou, é brincadeira, meu amor, brincadeira. Depois a gente passa para você tudo. Preciso amadurecer nessa parte da minha vida. Onde eu estava agora? Elias já chegou, Eliseu já chegou. Aí lembrei. Avisa o irmão do lado, Elias não morreu ainda não. Aliás, avisa, Elias nunca morreu, Elias foi arrebatado. Aí Elias vai ser arrebatado agora. Suspense, ele vai ser arrebatado. Eliseu já deu tchau para todo mundo, já fez todo o caminho para viver o novo. E está na frente de Elias aqui. E Elias vai ser arrebatado, bispo Júlio. O Eliseu está aqui, ó. Aí Elias olha para ele e diz, o que você quer que eu te faça? Última coisa, pede alguma coisa aí. Aí Eliseu pensou, deixei pai e mãe, deixei todas as juntas de bois para trás, encerrei um ciclo para viver a estação que Deus tem para mim. Vou falar uma coisa para você e você vai entender quando estiver vivendo.
quando a gente descobre a vontade de Deus e quando a gente entra no plano dele, a gente começa a fazer umas orações perigosas. Eu vou melhorar. A partir do momento que você vive o primeiro milagre, você começa a acreditar no segundo, no terceiro e no quarto. Não, irmão, eu esperei até agora a senhora voltar para poder falar do Elias. Até agora eu esperei. Ele não morreu. Quer uma coisa importante? Quando você começa a viver a vontade de Deus, orações que você não tinha coragem de fazer, você começa a ter coragem. Coisas que você não pedia porque não acreditava que Deus poderia fazer, você começa a acreditar que Deus pode fazer. Você não se movia por qualquer palavra, agora Deus fala com você e você pula de cabeça sem nem ver aonde está caindo, porque tem a certeza que Deus está te chamando. E aí você entra numa esfera da sua vida que você diz: o que está acontecendo? É graça. É milagre, é milagre. Eu falei para minha esposa no começo do ano, eu li um livro no começo desse ano, bispo, juro que eu fiquei meio perdido. Eu li um livro sobre muito milagre. E aí eu falei: o quê? Eu vou viver uns milagres sinistros esse ano também. E aí comecei a fazer umas orações perigosas. Comecei a avisar minha esposa: amor, cuida comigo que eu estou diferente. Irmão, eu terminei o ano com uma palavra. E a palavra era: nós ia fazer a maior cruzada evangelística gratuita da história do nosso país nos últimos 50 anos. Oh, glória, porque não é vocês. Irmão, como que você faz um negócio sem cobrar? É a coisa mais cara de se fazer um evento. É um monte de gente viajando. E eu falei: eu vou fazer de graça. E aí eu liguei pro pessoal da nossa equipe, o Douglas, que é o nosso manager, falei: mas como não vamos pagar essa conta? Eu falei: Deus vai dar condição, Deus vai mandar alguém. E aí, irmão, ficamos um ano batendo em porta de empresa. Todo mundo dizia não. Faltava 15 dias pra gente desistir. Ai, minha irmã. Aleluia! Eu me lembro que ele ligou para mim e falou assim: mano, já vai lançar o Netflix agora. Olha o que Deus já fez. Se contenta. Mas Deus tem um plano. Irmão, eu me lembro que eu falei para ele: então nós vamos fazer um jejum de 48 horas, eu e você. E aí, irmão, entramos no jejum. E ele falou: último dia para desistir, 12 de julho. Se até dia 12 Deus não fazer nada, a gente pula do barco. Dia 12 à noite a gente estava na casa de um amigo, fez um jantar para 12 empresários. Apresentamos o vídeo, mostramos o projeto. Seriam quase 200 mil pessoas alcançadas nos eventos. Ninguém veio. Aí nós saímos de lá. Falei: então tá bom, né? Então tá. Nós estava indo embora no carro, o telefone tocou e disse: ó, teve um empresário que chegou cedo e saiu. Não, chegou tarde e saiu cedo. Não ouviu nada, mas quer conversar com vocês amanhã. Pode vir tomar café aqui? Nosso voo era 2 horas da tarde em São Paulo, então era 11 horas da manhã. Eu falei: dá tempo, vamos lá. Então cheguei na mesa, tinha uns pão de queijo assim, top. E aí eu tô lá, né, sentadinho, eu e o Douglas, bonitinho, comportado. Aí ele falou: e aí, qual que é o projeto? Eu falei: pois é, o projeto é esse, irmão. Na noite anterior eu apresentei vídeo, lágrimas correram. Para ele eu falei rapidão. Já tinha acabado na noite anterior. Aí ele falou: quanto é o projeto? Eu falei: 5 milhões. Irmão, quando é muito dinheiro a gente fala para dentro, né? A gente fica com medo. 5 milhões. Quantos? E não era pra gente não, irmão, era só para pagar as coisas dos outros mesmo. Aí ele fez assim para mim, ó. Aí eu falei: opa, peraí. Ele deve ter entendido 5 mil, mas eu vou até o final agora. Aí abri, estendi a mão. Aí eu falei: mas você vai querer fazer propaganda para você? Para sua empresa? Ele falou: não, é da minha pessoa física. Calma, irmão, calma. Eu falei: Falei: como assim? Foi como assim? Ele falou: 3 meses atrás eu estava num lugar e Deus falou comigo que em alguns dias Deus me colocaria numa mesa para pagar um projeto que abençoaria a nossa nação. Não, você não entendeu. O milagre já tinha acontecido 3 meses antes, só a notícia que não havia chego para mim ainda. Não, eu vou melhorar. Eu ouvi uma coisa essa semana que eu achei maravilhoso. Um guia de Israel falando que Jesus morreu em Jerusalém, mas que 70% dos milagres dele aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum dava 5 dias de caminhada de Jerusalém.
Então no dia que Jesus morreu em Jerusalém, provavelmente alguém saiu de Jerusalém para Cafarnaum para contar a notícia que Jesus tinha morrido. Só que demorava 5 dias para chegar em Cafarnaum. Por isso que eu amo gente inteligente. Vocês já estão vendo ali, já tinha ressuscitado. Então é isso mesmo, lindo. O milagre já tinha acontecido fazia 2 dias, quando a notícia da morte de Jesus chegou em Cafarnaum. Mas 3 dias depois, alguém chegou dizendo: ei, ele ressuscitou. Avisa o irmão do lado, o milagre já aconteceu, é só a notícia que não chegou ainda. Só 2 irmãos acreditaram. Elias perguntou: Eliseu, o que você quer que eu te faça? Eliseu estava em Suzano. Eliseu falou: eu quero viver o dobro. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Eu vou resumir a história. Irmão, Elias foi arrebatado. E Eliseu, no minuto depois, pegou o cajado e correu para o Jordão para ver se já estava funcionando. Eu estou falando a verdade. Ele já correu para o Jordão. Falou: não, vamos ver se isso está funcionando já. Correu para o Jordão, chegou lá, levantou o cajado e disse: aonde está o Deus de Elias? O que ele não sabia é que ele nunca mais iria viver pela perspectiva do Deus de alguém, mas agora seria o Deus de Eliseu. Sabe qual que é a questão? Você talvez viveu até hoje dizendo: aonde está o Deus do pastor? Aonde está o Deus do garoto que prega? Aonde está o Deus da minha irmã? Aonde está o Deus do meu pai? Mas eu quero dizer que está começando uma nova estação, aonde você não vai falar do Deus de alguém. Você vai chamar pelo teu Deus que mudou a tua vida, pelo Deus que mudou a sua história. Aonde está o meu Deus? E a Bíblia diz que quando Eliseu baixou o cajado e feriu as águas, o Jordão se abriu. Você não deu glória a Deus, então eu vou falar de novo. E abriu. E abriu para nada, porque não tinha que ninguém vir para lá e nem de lá para cá, mas era só um sinal de Deus falando: quando você estava dando tchau para o seu pai e para sua mãe, eu já estava com você. Quando você estava queimando a junta do boi, eu já estava com você. Quando você estava chamando os amigos da cidade, eu já estava com você. Agora não é mais o Deus de Elias, agora é o Deus do Eliseu. Agora é o teu Deus. O Jordão abriu, o Jordão abriu. Vamos terminar. Tudo que é ensaiado fica melhor. Vamos terminar. Está na hora do nosso Jordão abrir agora. Avisa o irmãozinho do lado. Eu sei que você ama falar com o irmão do lado na mensagem. Quando eu estou aí eu também não gosto. Mas é eu que estou pregando, então é só um reforço pedagógico. Avisa o irmão do lado: eu te avisei que Jesus ia te pegar hoje. Você veio pensando que era uma palestra, né? Era golpe. Eu vou lá para a palestra. Tem gente que nem queria vir. A mulher obrigou. O marido brigou, os amigos pegaram pela mão e falaram: você vai, e trouxe você aqui. Nunca mais você vai poder dizer que não sabia, ou vai chamar mais um ano de processo. Eliseu viveu o dobro de milagre de Elias. Não, ninguém deu moral. Vou falar de novo então. Eliseu faltava um para ser o dobro. Aí Eliseu morreu, mas faltava um para ser o dobro. Aí Eliseu morreu. Aí pegaram o corpo do Eliseu e quando foram enterrar, o morto que estava embaixo ressuscitou. Agora deu o dobro, certinho. Fala para o irmãozinho: no final sempre a conta fecha. Fala, pode não fechar no começo, mas no final a conta sempre fecha. Aleluia. 2 perguntas, uma resposta para você. Lembrando que não é mais sobre a palavra que você ouviu, mas sobre o que você vai fazer após a palavra que recebeu.
Não é mais sobre a porta que abre, não é mais sobre o caminho que se abre, mas é sobre o que você faz depois. Eu sei o que Deus tem, mas você quer? Quando aquele irmão estendeu a mão para nós, eu só queria olhar para o Douglas e dizer: eu te avisei, seu infeliz, que Deus ia fazer. Mas nós saímos tupicando, irmão, porque tinha 17 dias para organizar 6 eventos em 6 capitais. Foram mais de 200 mil pessoas alcançadas por Senhor. E sabe qual é a parada? Não dá para explicar como aconteceu. Se a gente tentar hoje dizer: vamos montar um curso de como faz 6 eventos em 6 capitais, gratuito, estádio, lugar aberto, não tem como fazer alvará em 3 meses no estado de São Paulo para um evento. Deus foi fazendo tudo acontecer. Então eu quero que você entenda: a decisão que você toma te leva para o lugar que Deus te apontou. 2 perguntas, uma resposta. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida de verdade para Jesus. Você achou que ia ser diferente? Então você caiu no golpe mesmo. David, como assim entregar minha vida de verdade? Simples. Reconhecer que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar, que foi pelos seus pecados, e que não dá para viver mais um ano falando do Deus dos outros e não o seu Deus. Não é sobre uma entrega de 10%, é sobre uma entrega total da sua vida. Irmão, está todo mundo viajando, só está nós e Suzano hoje. Aleluia. Dá para nós correr de madrugada na rua hoje ainda aqui. Ninguém vai falar nada, irmão. Até a polícia viajou já. Minha família viajou, só eu que estou aqui. Então, lindo, você acha que eu vou perder essa oportunidade? Foi Jesus que trouxe você para cá essa noite. É a melhor decisão da sua vida. Então, entenda bem. Não tem que mudar nada para tomar essa decisão, porque o evangelho vem do jeitinho que você está, cansado, oprimido. Mas eu vou até ser mais rápido, mas as letrinhas pequenininhas diz que vai ter que mudar tudo depois que ele entrar, porque não tem como ser a mesma pessoa depois que ele entra na nossa vida. É a maior mudança da vida que você vai viver depois que ele entrar. Segunda pergunta é para você que já viveu o começo da história, mas no dia que chegou na frente do Mar Vermelho desistiu e voltou para o Egito. Deixa eu te falar, meu lindo, tem algo depois do mar te esperando. Volta para a beira dele, ele vai se abrir e você vai passar. 2 perguntas, uma resposta. E essa é a decisão mais importante, não do seu 2025, mas da sua vida inteira. Quando você veio para cá hoje, você sabia que não estava normal. Teve coisas que impediram para você vir, mas você conseguiu chegar. Eu sei como é. E por sua causa tem uma festa para começar no céu daqui a pouco. Então não me leve a mal, eu vou perguntar, você responde, e a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. 2 perguntas, uma resposta. E se a sua resposta for sim para uma dessas 2 perguntas, eu vou contar até 3, você vai levantar a mão, a gente vai orar e vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. Amém? 1, 2, 3. Não, muita gente. Não, vocês entenderam errado, imagina. Alguém entendeu Black Friday, alguma coisa? Não. Imagina. Não, vocês empolguei, emocionei. Não, irmão, eu estou convidando vocês para morrer. É, porque o Evangelho de Deus é isso. A palavra diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. Você tem certeza? Se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e então siga-me. Eu vou perguntar de novo. Você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé.
Ah, por quê? Porque eu quero mesmo. É o que estou pregando aí. Aí o Eliseu chamou os amigos para fazer prova para ele. Você acha que você vai ficar aqui? Com 3/4 de mão levantada? Não, irmão, você vai ficar de pé. E alguém vai olhar e vai dizer, sério? Aí Deus vai olhar e vai dizer, é meu agora. Pensa bem, tá? É melhor desemocionar. Emocionado é perigoso, convicto é melhor. Porque amanhã cedo, quando você acordar, o Espírito Santo vai estar lá no teu coraçãozinho dizendo, agora deixa eu completar a obra que eu comecei. 1, 2, 3. Eu tenho você. Só tenho você. Irmão, é tanta gente que o rapaz da luz acendeu a luz para ver se era de verdade. Pai, estou me sentindo aquele pintinho de granja debaixo do sol agora. É lindo. Se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, diga para ela, essa é a melhor decisão da sua vida. Diga, essa é a melhor decisão da sua vida. Aleluia. Meu papai, eu dependo desse amor. Ele me chegou na minha tormenta, me livrou em minha tristeza e mudou minha vida. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa, o meu pai a mim. Só você que está tomando essa decisão, você vai fechar os teus olhos e você vai orar comigo palavra após palavra, e no amém a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. A palavra de Deus diz que tem uma festa no céu. Há uma festa por sua causa. Com seus olhos fechados, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me arrependo dos meus pecados. Me perdoa, Jesus. Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.